Queridos irmãos, graça e paz, vamos dar início à nossa lição de hoje, que é sobre o tema A Igreja de Cristo Jesus. Uma doutrina batista riquíssima, importante e que nós vamos analisar à luz da Bíblia o significado da ideia de igreja. Para isso eu quero te convidar a iniciar com o texto da Bíblia, Mateus capítulo 16, verso 18, a palavra do Senhor diz: E digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse texto nos ajudará na lição de hoje. Que o Senhor, então, nos oriente. Queridos irmãos, a palavra igreja vem de uma palavra grega que é eclésia. Eclésia, no grego, significa um ajuntamento de pessoas, uma assembleia, uma reunião. Eu lembro muito bem de um professor do seminário que dizia que quando lê Igreja Assembleia de Deus, ele acha estranho o título, porque Igreja Assembleia significa originalmente igreja de Deus, né? Porque igreja, que é eclésia, e assembleia tem o mesmo significado. Enfim, o termo então significa justamente esse, é um ajuntamento de pessoas, uma reunião, e foi utilizado pelos gregos para falar de encontros de pessoas, onde havia uma aglomeração. Esse termo foi incorporado pelos cristãos e utilizado para falar do encontro dos cristãos para celebrar o Cristo, Jesus de Nazaré. Bom, quando entendemos então o significado do nome igreja, a gente vai para a Bíblia e entende que Jesus Cristo dá um significado ainda maior à igreja, né? E à ideia de igreja. E aqui nós vamos perceber algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, é a origem da igreja. A igreja nasce, a igreja passa a existir pela vontade de Cristo Jesus. Há aqui uma diferença de entendimento de alguns reformados, né, e da doutrina batista, porque os batistas acreditam que a igreja começa com o ministério terreno de Jesus Cristo no Novo Testamento. E para algumas igrejas reformadas, principalmente as igrejas da tradição calvinista, dizem que a igreja, na verdade, existe ao longo de todo o Antigo Testamento e Novo Testamento. O Israel de Deus já era a igreja de Deus, né? Bom, esses detalhes não alteram muita coisa para o nosso entendimento, pensar qual que é a origem da igreja, se é lá em Abraão, se é em Adão, se é em Noé, enfim, ou se é em Jesus Cristo. O fato é de que Jesus é o Senhor da igreja e que as pessoas do Antigo Testamento que foram salvas se tornaram parte da igreja de Cristo Jesus. Bom, outra coisa importante é que a definição igreja pode ser dividida em duas partes: a igreja invisível e a igreja visível. A igreja invisível significa a reunião de todos os cristãos, de toda a história, de todos os tempos, do passado, do presente e do futuro, e também de todos os lugares do mundo. Essa é a igreja que Deus vê. Nós, humanos, não conseguimos enxergar. É a igreja de todos os eleitos, de todos os salvos, de todos os tempos. Nós, quando entramos num templo, podemos ver todas as pessoas ali, mas não sabemos se todas as pessoas dentro do templo são todas da igreja invisível, ou seja, se todas são salvas. Então, essa visão de quem é salvo e de quem não é, só Deus possui, e então ele vê essa igreja que é invisível, né? Essa igreja que é santa, que é perfeita, é a reunião de todos os santos, de todas as pessoas que foram salvas, que serão salvas ainda. Essa é a igreja invisível, a igreja perfeita,
a igreja pura e imaculada. Dentro do templo, nós podemos ter vários problemas, né? Nós podemos ter algumas crises, alguns problemas de relacionamentos. Essa igreja, então, é a visível, é a igreja que nós enxergamos, são as pessoas que nós enxergamos, são as pessoas que estão arroladas na lista de membresia de uma igreja, são as pessoas que ceiam, são as pessoas que são batizadas. Então, é a igreja física, a igreja local, né? Essa é a igreja visível. A igreja invisível é a reunião de todos os salvos, de todas as igrejas visíveis de todo o mundo. Então, é importante pensar essa diferença. Muitas pessoas criticam a igreja, dizendo que ela é cheia de problemas, a igreja está cheia de falhas, de pessoas falsas. Bom, eles estão criticando a igreja visível e não a invisível, porque essa igreja é santa, é perfeita, é imaculada. Bom, nós podemos dizer também que a igreja é feita de militantes e também de triunfantes, né? Essa frase é muito conhecida, a igreja que milita e a igreja que triunfa. Isso significa dizer que quem é parte da igreja de Deus está experimentando uma vida de guerra, onde nós aqui lutamos para pregar e promover a verdade do Evangelho, para defender a verdade do Evangelho. Então a igreja não pode estar omissa, apagada, ofuscada, acovardada. Ela é uma igreja militante, assim como o nosso Senhor Jesus, o dono da igreja, o Senhor da igreja, lutou até a morte. Nós também, servos de Cristo, precisamos lutar, militar para defender o Evangelho. E é uma igreja triunfante, ou seja, é a igreja que triunfa, que é recebida em glória por Cristo Jesus na segunda vinda, é a igreja que reinará de uma vez por todas, é a grande esperança dos crentes, o fato de que a igreja de Cristo Jesus viverá eternamente, ela triunfará eternamente juntamente com o seu Senhor. Então, nós precisamos nos arraigar nessa esperança de que a igreja não é algo sem propósito, de que a igreja não é algo bom. Pelo contrário, a igreja tem propósito, a igreja tem beleza, tem bondade. A igreja é maravilhosa porque ela é o motivo pelo qual Jesus morreu e ressuscitou. É pelo povo eleito, é pelo corpo de Cristo. E essa igreja triunfará na segunda vinda de Jesus. Enquanto ele não retorna, nós estamos lutando para defender o Evangelho. Outra coisa importante é diferenciar a igreja de templo. Templo é a construção, é o local, é o local onde nós nos reunimos. Igreja não é parede, igreja somos nós. Nós, salvos, eleitos, redimidos, nós somos igreja. Jesus veio para salvar não paredes, não templos, mas pessoas, ou seja, a sua igreja. Então essas são algumas características importantíssimas sobre a igreja de Cristo Jesus. É por ela que ele morreu, é por ela que ele governa, e a igreja de Cristo Jesus é composta de vários membros, de várias pessoas com várias funções, que cada um edifica esse corpo que é a igreja de Cristo. Então a igreja é composta de várias pessoas com vários dons, com vários talentos diferentes, e cada um contribuindo para o crescimento da própria igreja, para a edificação da própria igreja. Dentro da igreja ninguém deve trabalhar para si próprio, para a sua própria fama, para a sua própria exaltação. Pelo contrário, o cabeça da igreja nos capacitou com dons, talentos, e nós precisamos usar isso para o bem da igreja, para a edificação do corpo de Cristo. Então, esses são alguns conceitos, essas são algumas ideias centrais do significado de igreja, que é uma doutrina importantíssima dentro das doutrinas batistas. Que o Senhor nos abençoe a nos parecermos cada vez mais com Cristo e sermos a igreja verdadeira, parecidos com a igreja invisível, uma igreja santa, perfeita, imaculada, e possamos caminhar na esperança de que triunfaremos, reinaremos gloriosamente com Cristo Jesus quando ele retornar
e buscar a tua amada igreja. Que o Senhor nos abençoe.